Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da moda? O Radar MAC tem uma equipe dedicada a isso. Os destaques, tendências, eventos e comentários é na nossa conexão com o POV Talks. Radar MAC toda quarta-feira às 11h30 da manhã, aqui na Rádio Mackenzie. Rádio Mackenzie. Começa agora a Arquibancada MAC, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Clubista! Da grande defesa ao gol de placa. Fique agora com a Arquibancada. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Arquibancada MAC. E hoje aqui na rádio a gente tem um convidado ilustre que eu daqui a pouquinho vou apresentar. Mas vamos começar com esse programa que eu acho que tem tudo pra dar certo. Vou começar perguntando: oi Ju, tudo bom? Como que você tá? Bom dia, Léo, tô bem. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá escutando a gente, ao nosso convidado e ao Matheus. E vamos que vamos. E aqui a gente tem o nosso coordenador da rádio, que é o Matheus, que está cobrindo um querido amigo nosso que ainda não compareceu. Mas se chegar ele, eu vou manter o Matheus, que toda vez que eu apresento aqui, o Matheus sempre tem que cobrir alguém. Eu acho que eu que sou a maldição desse lugar. E aí, Mate, como que você tá? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Ju? Tudo bem, todo mundo que tá acompanhando a gente no mais um programa aqui. Espero que a entrevista renda muito também, porque o convidado é de peso. Não, você sabe que eu vou falar um pouquinho do currículo dele, tá? Tá bom. Após a gente apresentar essa bancada, eu vou começar com o currículo dele aqui, que eu tenho que até ler, de tão grande e extenso que é. Bom, ele hoje trabalha na ESPN, Matheus. Ele trabalhou na Folha de São Paulo. Trabalhou no Lance. Ganhou o prêmio, Matheus e Ju. Ele ganhou o prêmio. O prêmio, até eu tenho que ler o nome, porque o prêmio é um nomezinho difícil. O prêmio ACESP da melhor reportagem em 2015. É um currículo de peso para Arquibancada. Acho que é um dos maiores que passou aqui. É ele, Rafael Valente, da ESPN. E aí, Rafa, como que você tá? Primeiramente, bom dia para Júlia, pro Matheus, pro Léo que me apresentou. Agradeço as palavras, eu mesmo não me vejo assim, mas agradeço. Agradeço o convite, dou um bom dia para todo mundo. E estou muito feliz assim de voltar aqui ao Mackenzie, me formei aqui, né? E vim aqui recentemente, estou de volta, mudou muita coisa, mas muito legal. Obrigado mesmo pelo convite, viu? Não, obrigado você por ter aceitado, né? Eu acho que a gente poder falar também com um ex-mackenzista e com esse currículo extenso vai dar várias dicas para quem acompanha a gente, eu acho. Bom, mas vamos começar essa nossa entrevista agora voltando um pouquinho pro seu passado, né? A gente aqui no off já sabe algumas coisinhas a mais, mas eu queria saber, assim, como foi a infância do pequeno Rafaelzinho e como ele descobriu e também, né, todo jornalista tem a tendência de querer ser jogador. Você também teve essa vontade? Cara, eu vou falar uma coisa que vocês vão achar engraçados, mas eu não tenho nenhuma aptidão para esporte, sabe? Não tenho nenhuma. Eu me machuco muito fácil. Para vocês terem ideia, teve uma época da minha vida que eu cismei, estimulado por um amigo a participar de provas de corrida, assim. Então, tinha uns treinos. No segundo treino, eu já machuquei os ligamentos do tornozelo. Nossa. Então, assim, eu tenho zero aptidão para qualquer atividade esportiva, assim. Então, se vocês conversarem com amigos, com parentes, eles vão falar, o Rafael não joga bola, o Rafael não faz nada, porque realmente eu me machuco muito fácil. E não tenho nenhum talento, não tenho nenhuma habilidade, tenho zero habilidade, assim. Sou muito sincero para falar. Então não tinha vontade de ser jogador de futebol, e por incrível que pareça, eu não gostava de futebol, assim. Eu comecei a gostar de futebol com meus 13 anos, mais ou menos. Antes eu simplesmente, assim, era uma coisa que eu não acompanhava, não achava a menor graça, não curtia. E quando, assim, eu comecei a desenvolver esse gosto, esse interesse, foi na Copa de 98, né? Não nego. Triste lembrança pro povo brasileiro. Eu só queria consertar uma coisinha, que ex-mackenzista não existe. Uma vez mackenzista... Sempre mackenzista. Exato, eu só corrigi essa parte que me cobraram. Minha namorada me mandou mensagem me cobrando essa parte. Mas assim, eu comecei a gostar na Copa de 98 por dois estímulos, né? Um, obviamente, videogame. E o outro porque assim, meu pai trabalhava e eu tava de férias da escola e ele pedia pra eu gravar os jogos em VHS pra ele, né? O saudoso VHS. E eu gravava os jogos e assim, eu comecei a me interessar por uma parte assim, que nem era o jogo em si, mas eram as histórias de jogadores, de treinadores. Isso aí começou a mexer muito, comecei a gostar muito. E aí, a partir daquilo lá, eu comecei a viver uma febre, assim, de me interessar muito pela história dos clubes, dos campeonatos. Então, eu
sempre que eu podia, né? Sempre que era possível eu comprava livro, revista para ler as histórias. Perguntava sempre que a gente estava em reunião de família ou estava na presença de pessoas mais velhas, eu perguntava sobre clubes, campeonatos que já não existiam mais, sobre jogadores que eu não tive como ver jogar. Meu interesse começou muito por aí. E aí, naturalmente, eu comecei a assistir muitos programas de esporte. Na época, eu não tinha TV a cabo, e eu acho que, mesmo para quem tinha TV a cabo, não era como hoje, que tem muitos programas de debate, de análise. Na época, o que eu lembro de programação esportiva na TV aberta eram programas dominicais de análise e os outros programas que tinham durante a semana de reportagens. Eu gostava muito de reportagens, grandes momentos do esporte, o próprio Esporte Espetacular, né? Às vezes, quando eu estava na casa de algum amigo que eu tinha acesso à ESPN, eram as reportagens, histórias do esporte, enfim. E foi o que começou a me entusiasmar e pensar no jornalismo, assim, sabe? Não tinha nenhum jornalista na família para ser a minha inspiração. Foi mais esse gosto por histórias, por reportagens, né? Bom, você falou aqui que você começou a gostar do esporte já com 13 anos, né? Mas seu primeiro trabalho foi na revista científica de administração da FGV, né? Sim. Então a gente queria saber como foi essa transição de um trabalho de administração para um trabalho esportivo. Foi puramente por sobrevivência, porque assim, quando eu entrei na faculdade, era diferente o curso aqui no Mackenzie. Ele era vespertino, só tinha vespertino. Eu não tinha nenhum contato, nenhum conhecido que estivesse em alguma empresa de comunicação e era muito difícil arrumar estágio. Eu não sei como é hoje, eu acredito que hoje é obrigatório o estágio. Vocês têm que fazer o estágio para se formar. Obrigatório, mas com certeza você ainda tem essa parte vespertina no Mackenzie. Até o quinto semestre, você à tarde e depois no quinto você já vira para manhã. Sim, sem nenhuma pretensão, pelo amor de Deus, eu sou bem assim não gosto de aparecer muito, mas foi a minha turma, né, a turma D e a turma J da época que conseguiu fazer essa mudança para ter matutino. E você falou que você era da J, né? Não, eu era da D. Você era da D? Eu era da D. E a gente é da J, Mate, a gente para aqui a entrevista, então a gente deixa ele aí sozinho. Mas na época também não tinha muito essa rivalidade, é porque era tudo muito novo, sabe? A gente entrou aqui no Mackenzie sendo a 8ª turma de jornalismo, né? A primeira turma estava tirando foto pelo campus para concluir colação de grau e tal. Então era tudo muito novo, as aulas eram todas no campus, em vários prédios e tal. A gente não tinha muito, acho que o curso de jornalismo ainda não tinha nem a nota, assim, naqueles guias, né, de faculdade, para quem tá querendo, que faculdade que eu vou fazer, não tinha ainda referência, sabe? Então era tudo muito novo, e aí, não só eu, mas praticamente todo mundo da turma D e da turma J teve muita dificuldade em arrumar emprego. Porque como é que você arruma um emprego estudando à tarde, né? As redações de jornal, revista, é tudo na parte da tarde que acontecem as coisas, né? Televisão, dependendo do horário, é mais à tarde, à noite, enfim. Então a gente conseguiu mudar. Só que assim, eu não conseguia o meu primeiro estágio. Eu fui fazer muitas entrevistas, cheguei a fazer entrevista na Band News, cheguei a fazer entrevista em assessoria de imprensa, que era o que eu não queria. Eu queria trabalhar com esportes, na mídia esportiva. Mas, como precisava sobreviver, aí teve uma colega na sala que conhecia um professor da FGV e falou, olha, tem uma revista científica que está precisando de estagiário, só que não é remunerado. Quem topa? Como eu precisava trabalhar, eu falei, eu topo. Eu vou para lá e eu topo. Eu lembro que iam ser 2 meses sem remuneração, foram 5. Nossa, foram 5 meses. Sem remuneração mesmo, não tinha nem ajuda de custo, nada, sabe? Uhum. Mas eu falei, eu vou usar como trampolim, né? Para pelo menos ter no currículo, olha, eu já estou trabalhando em revista e tal. E tentando. Eu lembro que quando estava terminando o 4º mês para começar o 5º mês, eu ligava quase todo dia para a redação do Diário Lance para pedir uma chance, né? E aí me chamaram para uma prova, que ia ter uma prova, tipo um vestibulinho deles lá. E aí eu fui fazer, já no 5º mês eu fui aprovado para uma vaga lá no Lance, que era uma vaga bem atípica, assim, era folguista, né? Era um estágio, mas como folguista, ou seja, eu ia trabalhar todos os fins de semana e toda quarta-feira à noite, que é quando tinha rodada, e eventualmente algumas quintas. Aí eu topei também. E aí eu vi que eu não precisava sair da revista, entendeu? E aí a revista começou a me remunerar. Então, assim, de um estágio de 5 meses sem nenhuma remuneração, no 6º mês eu tinha 2 estágios e os 2 remunerados, né? E assim foi. Só que na revista, Júlia, eu não fazia reportagens. Eu tinha mais como é uma revista científica, era mais assim a organização da coisa. Porque revista científica, não sei
se vocês conhecem, se o pessoal que está ouvindo conhece, mas revista científica é um canal de publicação para quem está ou fazendo doutorado ou já fez o doutorado, que tem que ter publicação acadêmica. Então, eles fazem artigos acadêmicos, submetem a essas revistas têm critérios de avaliação, que não é feita pelas pessoas da redação, e quem publica lá ganha pontos. Então, é um público bem assim acadêmico, né? Então, meu trabalho lá era mais organização, mais a produção da revista, né? Entendi. Você tinha citado um pouco, né, sobre a questão de como você passou no lance, mas como é que foi essa experiência desse tempo? Você ficou 2, 3 anos no lance, mais ou menos, né? Eu fiquei os 3 anos, quase 3 anos de lance nessa mesma missão, né, de folguista, né? Uhum. Porque depois, quando eu me formei, aí veio um baque, assim, que foi muito triste, assim, os 2 lugares que eu estagiava não iam me contratar. Não tinham vagas para efetivar o estagiário. Iam buscar estagiários. E na revista científica, por exemplo, que nem tinha a vaga de estágio que eu fui fazer, por isso que era sem remuneração, eles viram que fazia muita diferença. Então, mantiveram aquela vaga para estagiário, mas não para contratado. Então, eu fiquei praticamente assim, uns 15 dias parado. Até falei, pô, que coisa, né? Eu terminei a faculdade, né? E devia ser um momento de curtir, carteira assinada e tal, sem nada. Aí um editor do lance gostava muito, assim, do meu trabalho e me chamou para voltar no mesmo esquema, só como freelance. Aí eu voltei, aí ganhava menos do que ganhava como estagiário, mas voltei. Uhum. E passou um mês, a gerente da revista lá na FGV me chamou. Não tinha dado certo os estagiários que tinham passado. Ela falou, você não quer voltar? Só que não como contratado, como freelancer também. Aí voltei, e aí fiquei assim, com esses 2 empregos até... pelo menos no lance até 2008. E o que eu fazia no lance? Eu ajudava na cobertura da rodada dos dias. Então, assim, no sábado, a gente preparava o material de apresentação dos jogos de domingo e cobria da redação, dando suporte para quem estava no estádio, os jogos que aconteciam. Então, por exemplo, quem estava no estádio ia fazer a visão do jogo. A gente que estava na redação, a gente cuidava da ficha técnica, a gente cuidava da repercussão, a gente cuidava de pensar em alguma pauta para o outro dia, uma pauta mais pensada, sabe? Em cima do resultado. Então a gente fazia isso, e isso dá muita cancha, assim, sabe? Porque o jornal é muito rápido. Uhum. Você não tem tempo para pensar muito. Então, assim, você tá acontecendo as coisas, você já tem que desenvolver na sua cabeça a ideia e também a redação do que você vai fazer. E sendo novo, você comete, assim, às vezes... erros bestas, assim, que não compromete o trabalho final, mas do tipo, às vezes você subestima o tempo que você tem, sabe? Às vezes você não capricha tanto na redação, porque você tem que ser muito rápido, então você tem que ser mais, digamos, mais objetivo, né? Então tudo isso também dá muita cancha, assim, pra você quando você tá começando, né? Uhum. Bom, eu queria saber, né? Você, como eu citei, já se conquistou muitas coisas no jornalismo, e eu queria saber qual o sonho, quer dizer, até onde você sonhou chegar no jornalismo? Cara, acho que o primeiro mesmo era conseguir trabalhar com esportes, que era o que eu queria. E assim, foi a duras penas, porque eu só depois de 5 meses do meu estágio, do meu primeiro estágio, que eu fui pro lance. Mas no lance eu nunca cheguei a ser efetivado, nunca cheguei a ter um convite para ser efetivado. Em 2008, por uma confusão, eu tinha entendido que eu também estava dispensado, porque eu era freela, né? E na verdade eles tinham encerrado o contrato com os estagiários que faziam aquela rotina que eu tinha, mas não era para eu ter parado. Mas eu tinha entendido que era, e aí ficou ali um hiato até que longo. Eu só voltei em 2010 para fazer mais ou menos a mesma coisa. Mas assim, parecia que não ia conseguir concretizar o que eu queria. E eu tinha muitos amigos na sala de aula que queriam jornalismo esportivo e também não conseguiram. Só que aí o que acontece, em 2010, no final de 2010, eu comecei a me mexer, porque eu percebi que no jornalismo ou você vai atrás das coisas ou não acontece, entendeu? Eu já estava na revista há muito tempo, daí eu passei de uma revista acadêmica para uma revista focada em negócios lá na FGV. Que nessa revista eu era pauteiro, produtor e às vezes escrevia algumas coisas, fazia entrevistas e tal. Aí eu comecei a me mexer, comecei a entrar em contato com todo mundo que eu conheci na época de lance, muitos já não estavam mais no lance, e falava, tô procurando isso, tô procurando aquilo e tal. Até que um amigo que trabalhou comigo no lance, hoje ele tá na Globo, ele tava na Folha, e ele falou, a gente vai precisar de freela para 2 meses, você quer vir? É só fim de semana e quarta-feira. Eu falei, pô, parece que é uma sina, né? Aí eu falei, não, mas eu quero. Ele falou, então vou te indicar aqui, você vai fazer a entrevista. Quem era o editor do site, era pro site, também tinha sido editor no lance.
Só que ele era editor, isso é meio engraçado no mundo dos esportes, mas depois eu me acostumei. Ele era editor de outros esportes. Futebol era uma coisa, outros esportes eram outra coisa. Então, assim, ele me conheceu, só que ele nunca trabalhou diretamente comigo. Só que ele tinha uma boa impressão minha, e isso contou a favor, porque no dia que eu fui conversar com ele, ele me explicou, ele falou, vou precisar de você aqui de quarta e quinta noite, e de sábado e domingo, todo sábado e domingo até o final do ano, você topa? Eu falei, topo. Ele falou, você não quer nem saber quanto você vai ganhar? Eu falei, não, eu quero vir, né? Eu imagino que vou ganhar alguma coisa, mas eu quero vir. E, cara, eu fechei 2010 assim, trabalhando na revista e fazendo esse digamos, esse freela lá na Folha. Quando eu chegou na semana do Natal, eu chamei o chefe para conversar e falei, não vou continuar na revista por escolha minha, porque eu percebi nesses 2 meses que, assim, a revista foi importante para mim, mas, assim, o que eu quero tá aqui, entendeu? Então eu preciso ter tempo livre para conseguir fazer as coisas, e seja aqui ou seja em outro lugar, eu vou fazer isso. Aí ele ficou aqui lá, enfim, aí na semana do Natal me chamou para conversar e falou, vai sair um freela que ele vem 15 dias por mês. É um freela de quinzena lá. Você quer a vaga dele? Aí eu falei, como funciona? Ele falou, todos os fins de semana e alguns dias de semana. Aí já melhorou um pouco, entendeu? Isso na Folha? Na Folha. Tá. Alguns dias de semana, quarta-feira e quinta-feira. Já melhorou um pouquinho. Aí topei e fiquei. E aí eu ia sugerindo reportagem, sabe? Porque assim, a missão era, pro site, naquela época, era menos fazer reportagens. Era mais dar conta do dia. E pra quem trabalha em site, o dia tem muita coisa. Sim. Tem muita coisa. Às vezes você nem tem tempo de sugerir reportagem, porque o dia te engole. Mas eu ia sugerindo coisinhas especiais que dava pra fazer com tempo, sabe? Você não precisava fazer com pressa pra fechar pro outro dia. E fui fazer. Aí teve uma matéria que eu fiz no Nacional da Barra Funda. E eu tirei as fotos e tal, e meio que eu sei que impressionou. Aí eu fui ganhando um pouquinho mais de espaço, aí fui fazendo outras coisas e tal. Eu sei que impressionou bastante também no dia trágico que morreu Sócrates, que nessa época eles tinham me deixado já com a responsabilidade de ser um dos caras que abria o site. E eu tava indo trabalhar, e meu chefe me ligou e falou, você viu que morreu Sócrates? Vi. Falou, quando você chegar lá, faz isso que eu já tô chegando. Cara, quando ele chegou pra trabalhar, eu já tinha feito umas 3, 4 repercussões. Eu já tinha ligado pro Juca Kfouri pra pegar o serviço, né? Quer dizer, quando é que ele vai ser velado, onde vai ser velado e tal. E já tava terminando de montar uma galeria de fotos. E isso eu sei que deu uma impressionada, assim. Eu falei, pô, ele tá sozinho e já tocou bem a missão, né? Uhum. Aí abriu vaga para um freela, continuar como freela, só que de 30 dias. Que aí você ia quase que o mês inteiro, assim, sabe? Eu sei que a coisa foi caminhando até que eu fui contratado lá. Quando eu fui contratado já me colocaram no caderno impresso. E aí a coisa se realizou. Mas assim, o meu primeiro sonho, assim, respondendo sua pergunta objetivamente agora, era estar na mídia esportiva, que é o que eu queria. Eu entrei na faculdade por causa disso. E aí, na mídia esportiva, eu tinha outros sonhos, que era cobrir final, era estar em Copa do Mundo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Fazer reportagens e tal. Inclusive, já perguntar direto, né? Como é que foi a experiência? Vai fazer 8 anos agora, né? Desde que você cobriu a Copa de 2014. E, além do mais, no Brasil, né? Que a gente já teve 50 anos atrás, não ter conseguido, né? E como é que foi essa experiência de ter cobrido essa Copa de 2014? Cara, foi muito legal, assim, eu cobri a Copa, mas aqui em São Paulo, né? Eu não cheguei a ser enviado para outras cidades para ser correspondente, que também era um sonho que eu tinha, ser correspondente, mesmo que durante um evento, alguma coisa assim, em outras cidades. Mas foi muito legal porque, assim, já começou com um aprendizado que eu tive na redação, que um colega mais velho que veio e me perguntou um dia, acho que em fevereiro ou janeiro de 2014, você pediu pra cobrir a Copa? Eu falei, não. Ele falou, pô, mas você não quer cobrir a Copa? Eu falei, quero. Ele falou, por que você não pediu? Eu falei, não, eu já trabalho na editoria de esporte, né? Acho que eu vou cobrir. Ele falou, não é assim que funciona, não, cara. Eu falei, você tem que se manifestar. Se você quer alguma coisa, você tem que pedir, cara. Escreve um e-mail aí pros chefes e fala, eu quero cobrir Copa e tal. Aí ele me deu uma aula, cara, porque ele falou, pô, eu mandei e-mail ano passado falando que eu queria cobrir a Argentina, cara. E eu vou cobrir a Argentina. Ele falou, você tem que falar o que você quer, cara. Por que você não pede pra cobrir Itália? Por que você não pede pra, sei lá, cobrir em outra cidade? E assim, eu não tinha mesmo essa noção, sabe? E eu aprendi que é assim mesmo, até hoje é assim, você tem que se manifestar. Pode ser que você não vá, entendeu? Mas você tem que fazer a sua parte, que é se manifestar. Fala, eu quero fazer isso, quero estar em tal cobertura e tal. É aquele famoso, né? Corre atrás do que você quer, né? Mas no jornalismo é muito assim, cara, é muito assim. E eu fui aprendendo isso também. Eu já tinha tido algumas lições sobre isso. Mas as lições estavam ligadas mais a coisas que eu queria fazer como repórter. Então eu queria entrevistar o Pelé, aí eu fui atrás. Queria entrevistar, não sei, eu fui atrás. Mas eu não tinha noção que na própria redação que você trabalha, você tem que fazer isso também, né? E assim, a experiência foi legal porque
eu não tinha experiência nem de cobrir direito clube, sabe? Eu comecei a cobrir clube na Folha em 2013, cobri no Santos, depois passei a cobrir o São Paulo. Mas a minha experiência era muito rasa, assim, sabe? Porque embora eu tivesse trabalhado no Lance eu fazia as coisas mais de redação, né? Então eu trocava muita ideia com os repórteres mais velhos, assim. E todos, da primeira conversa até a última, eles falavam, cadê tua agenda? Repórter tem que ter agenda, cara. Se você vai cobrir um clube, você tem que ter o telefone do presidente ao segurança, entendeu? Porque todos são possibilidades de informação, todos são possibilidades de pauta. Então eu fui formando a minha agenda da Copa, já que eu vou cobrir em São Paulo, então na agenda tinha quem era o responsável pela organização em São Paulo, tinha telefone da Secretaria de Segurança, tinha tudo, dos estádios, tal. E aí você tem que fazer um caderno, uma agenda de pautas também. Porque assim, tem muita coisa que você é pautada pelo dia. Ah, teve Inglaterra e Uruguai, legal. Tem 10 ideias de pauta para Inglaterra e Uruguai, mas quando não tem Inglaterra e Uruguai, você faz o quê? Você esquece? E então eu fui fazendo isso. Só tem uma coisa daquela Copa que eu lamento até hoje. O 7-1. Não, eu não tava no 7-1, né? Eu tava na FanFest no 7-1. Mas assim, o que eu lamento é uma história que eu perdi, assim, que pra mim foi a história mais, assim, legal. No dia da abertura da Copa, tinha todo um esquema armado pela FIFA e que visava ser perfeito, entendeu? De quem podia estar ali na área do estádio, tal, não sei o quê. A Folha... Não sei te dizer hoje, mas naquela época ela tinha, assim, uma missão para cada repórter, que era o seguinte, era acompanhar os bastidores, era ver se estava funcionando, era ver se não tinha jeitinho, se não tinha esquema, essas coisas, tal. Então a gente era orientado para isso. Além da cobertura esportiva, a gente tem um olhar, assim, de se estava tudo sendo nos conformes. E eu cobri os jogos aqui em São Paulo com outro colega, que hoje trabalha no UOL, que é o Diego Iwata. A gente se dividiu as tarefas. Você faz isso, eu faço isso. Então a gente foi entrevistando torcedores, tal. Em determinado momento eu vejo que tem um morador em situação de rua sentado na calçada, assim, a 100 metros do portão de entrada. Eu falei, como que ele chegou aqui? Né? Tem todo esse esquema, quem não tem ingresso não entra, quem não tem credencial não entra. Aí eu sentei do lado dele, puxei assunto com ele, perguntei o nome dele, perguntei quanto tempo ele estava em situação de rua, tal. Se ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia, obviamente. E aí eu falei pra ele, posso tirar uma foto sua? Só que aí ele não deixou. Ele falou, não, você vai tirar foto minha, não. Aí eu respeitaria. Mesmo que acontecesse hoje, eu respeitaria. E aí eu lembro que eu liguei na redação. Só que assim, a história era muito surreal. Sabe, um morador de rua na abertura da Copa. E o editor, que na época tava naquele horário, ele já não trabalha mais lá, ele não deixou eu publicar. Ele falou, não. Ele falou, cara, você tem que ter pelo menos uma foto. E nem ele acreditou, entendeu? O Diego, ele viu. E o Diego falou, porra, por que você não me falou que eu te ajudava? Eu falei, deixa pra lá. Só que eu escrevi a história e guardei, tá guardada lá em casa. Lá. Eu guardei porque eu falei, cara, assim, foi um negócio, assim, eu sei que parece uma coisa pequena, mas se vocês tivessem ideia da neura que a FIFA tava naquele dia de organização, era uma coisa muito surreal um morador em situação de rua ter chegado ali, entendeu? A 100 metros do portão de entrada. E ele estava fazendo o que ele fazia nos outros dias. Ele era morador naquele bairro, né? Ele estava sentado lá, entendeu? Aquele horário ele ficava sentado lá, ninguém encheu o saco dele. Naquele dia tinha muito mais gente. Ele até me falou isso. Ele falou, pô, até quando que vai essa Copa aqui? Ele me perguntou. Eu falei, vai durar até tal dia. Ele falou, pô, mas será que vai ser todo dia assim aqui? Vão tirar meu sossego? Então, assim, em termos de reportagem, era uma história que era valiosa pelo seguinte, ela mostrava uma imperfeição no controle da FIFA, ela mostrava um contraste que tem muito no nosso país, né? E outros torcedores que a gente acabou entrevistando ao longo daquele dia, eles ajudavam a mostrar a história de como assim as incoerências. Tinha gente que tinha o ingresso, tinha tudo certinho e ficou horas esperando para ser liberada para entrar, sabe? Eu não tinha naquele momento tanta experiência como eu tenho hoje, para costurar numa reportagem tão boa, assim. Na época, meu olhar foi ali simplesmente pro morador em situação de rua, tá naquele lugar ali que, digamos que ele não era bem-vindo pra FIFA, entendeu? E talvez para muitos torcedores que lá estivessem, que tem muito torcedor turista que também não tava olhando ele ali meio incomodado. Mas com a experiência que eu tenho hoje, nossa, eu costuraria aquilo lá com uma reportagem, assim, muito mais impactante, sabe? Porque realmente ali é um contraste, né? Você tá tendo um evento que não é para todos, é um evento para um público selecionado, é um evento para vender uma imagem para fora. E aquele sujeito ali, ele meio que incomodava, entendeu? Tanto que depois ele foi retirado, né?
diferentes realidades, né? Que abordava bastante. Tem aquela foto, né, que tem o estádio do lado e a favela, uma criança olhando. É isso. A Copa de 2014 foi marcada por muita coisa, né? Eu acho que positivo e negativamente. E agora eu queria saber, né? Você, como você falou, você cobriu o Santos, São Paulo. Provavelmente deve ter coberto dentro de campo, alguns jogos, certo? Ou não? Não, dentro de campo não, porque como eu sempre fui da mídia escrita, né? Revista, site, jornal. Então eu sempre fiz na tribuna de imprensa. As poucas vezes que eu estive na beira do campo é porque quando eu estava fazendo alguma reportagem especial em vídeo, e aí eu tinha autorização, eu ficava na beira do campo, mas nunca com microfone. Era mais orientando ali o câmera, mais ali, sabe? Para gravar então, alguma história. Eu vou até perguntar em relação na tribuna, né? Porque a gente sabe que às vezes tem torcedor que acaba até xingando o pessoal que tá na tribuna, jornalistas e tudo. Eu queria saber, as torcidas brasileiras, elas são receptivas aos jornalistas durante a cobertura do jogo ou não? Cara, assim, mudou muito, assim, o cenário. Eu até, aquela época que eu vim aqui no Mackenzie, que teve a semana de jornalismo e tal, eu comentei isso, que nos últimos anos ser jornalista é uma coisa um pouquinho perigosa, assim, sabe? Você falou seu time, você já tá queimado com um monte de gente. Às vezes você nem precisa falar o time, cara. O fato de você ser jornalista criou-se uma cultura meio de ódio ao jornalista, sabe? Como se o jornalista também fosse portador de fake news, como se o jornalista... Eu acho que as pessoas, em geral, elas confundem muito o papel do repórter com o papel do analista, entende? O analista, às vezes, ao fazer um comentário, ele desagrada muita gente. Alguns analistas chegam até a ser deselegantes ou agressivos, né? E isso cria realmente uma repulsa ao cara. E muita gente estende isso ao repórter, entendeu? Acha que o repórter faz parte daquilo. Não entende que a missão do repórter ela é muito mais associada a trazer um serviço, a trazer uma informação, ou até fazer mesmo a reportagem contando e conduzindo o que está acontecendo. Então, assim, ficou muito difícil. Eu já fui em estádios aqui em que você tinha que fingir que não era repórter, porque até você entrar no estádio você podia apanhar, sabe? Nossa. Tinha uma agressividade muito grande, sabe? Tem torcidas mais agressivas, tem torcidas menos agressivas. Tem torcidas que realmente se importam em saber que time você torce. E tem torcidas que não se importam tanto. Eu tenho sorte porque, assim, eu cobri Santos. Eu não sou torcedor do Santos. Mas eu gosto muito do Santos, principalmente da Era Pelé, né? E eu fiz muitas reportagens com pessoas da Era Pelé. Então isso, quando eu ia lá na Vila Belmiro, não é que assim eu era recebido com boas-vindas. Mas as pessoas que sabiam quem eu era tal, sempre foram muito agradáveis comigo, porque sabiam o quanto que eu era interessado no assunto, quanto que eu cuidava assim dessa parte da memória por gostar. No São Paulo a mesma coisa, não sou torcedor do São Paulo. Tinha muita gente que achava que eu era torcedor do São Paulo, inclusive. Gente até que trabalhava no clube. Mas eu nunca fui torcedor do São Paulo. Mas assim, eu gosto muito de história, eu gosto muito de fazer reportagem. Então eu me envolvia muito. Então eu conseguia, por exemplo, fazer minhas reportagens ali sem qualquer incômodo. Corinthians e Palmeiras eu nunca cobri assim em sequência, nunca fui setorista dos dois. Eu só cobri em eventualidades, quando o repórter estava de folga, e aí aconteceu alguma notícia importante e tal. Mas o que eu percebo em geral é que as torcidas ficaram mais agressivas aos jornalistas, assim, sabe? Eu já tive em jogo no Pacaembu, uma vez Corinthians e Santos, torcida do Santos, saiu o gol do Santos de empate contra o Corinthians, os caras se viraram pra tribuna ali no Pacaembu e começaram a xingar a gente, sabe? Bem assim, agressivo, sabe? Se fosse a sua influência no jogo, né? E aí, de novo, eu acho que acontece isso, eles confundem às vezes o analista com o repórter, entendeu? Deve ter repórter que passa do ponto pra incomodar os caras, óbvio que deve ter, porque você tem vários perfis. Mas assim, me incomodava porque, pô, eu não era esse tipo de repórter, sabe? Eu nunca era ofensivo. Eu fazia reportagem, sei que fiz já reportagens que até incomodaram dirigentes de clubes, mas eu nunca fui ofensivo aos clubes que eu cobria, assim. Eu era muito respeitoso, sabe? Sempre fui, né? Uhum. Infelizmente o jornalismo no mundo inteiro, né? A imprensa vem sofrendo muito, e ainda mais no esporte, que agora eu acho que tá tendo uma violência muito maior do que nos últimos anos. Eu acho que esse ano a gente teve episódios muito pesados que nos últimos a gente não teve tanto, né? E eu queria fazer essa pergunta que eu faço para todo mundo, porque é uma curiosidade que eu tenho desde que eu decidi ser jornalista esportiva. Se você acha que o seu amor pelo esporte, quando você tá em campo ali cobrindo um jogo ou cobrindo tudo em volta,
O amor do Rafael pelo esporte, ele é separado do Rafael jornalista? Não, é bastante. É assim, isso eu acho que foi um pouco de influência, assim... Vale até falar, o time que você falou aqui no off pra nós até lá de fora, viu? Não, eu falo. Mas assim, isso assim, quando eu comecei a trabalhar ali na redação do Lance, ali eu e os outros estagiários, ainda a gente tinha aquela coisa de torcer pelo clube que a gente cresceu gostando. Mas assim, depois, principalmente quando eu trabalhei na Folha de São Paulo, que eu convivi... No Lance eu convivi com muita gente da minha idade. Às vezes um pouquinho mais velho. Os mais velhos eram os editores, né? Mas a gente não tinha aquele tato ali de sentar do lado e ficar conversando. Eu digo o pessoal de redação. Quando eu fui pra Folha, eu também já estava um pouquinho mais maduro, né? Já estava mais calejado. E aí eu tive convívio com repórteres que eram mais veteranos, entendeu? E que viveram mais coisas. E aí eu gostava muito de puxar papo com eles para também ter alguns aprendizados, né? E assim, dos que me influenciaram mais, eles tinham uma coisa que eu gostava, que era a coisa do distanciamento, entendeu? Eles se distanciavam. Tem alguns que pareciam que nem gostavam mais, assim, do clube que eles tinham. E alguns realmente já não gostavam, mas se distanciaram por completo. E eu lembro que eles me falaram, cara, o seu olhar tem que ser de jornalista, não de torcedor. O que você pode ter do torcedor é assim, é a sensibilidade de entender o quanto é importante um gesto de um jogador no campo, que é aquela coisa que como torcedor a gente gosta, entendeu? Por exemplo, seu time tem pouca chance de ganhar um jogo, então às vezes você vai celebrar coisas subjetivas, sabe? Uma falta bem feita, eu lembro até um gol hoje, evitado. Eu torço pro Barcelona na Europa, né? E aqui pro São Paulo. Então eu escolhi sofrer no Brasil e na Europa. Mas eu lembro até hoje, acho que um dos momentos mais marcantes pra mim do Barcelona foi o gol do Neymar na final da Champions League. Eu acho que assim, ali eu vi o quanto que pra mim o futebol era importante. E também ver que assim, o Neymar, a gente acompanha, acompanhei a carreira dele desde o Santos até chegar no Barcelona e fazer um gol na final. Você vê a emoção dele e, lógico, também a remontada em cima do PSG também, Sim. que foi linda. Então, essas pequenas coisinhas, né? Um gol de um jogador fez você gostar mais do time? Fez. A virada de um jogo, uma das maiores viradas da história, fez você amar mais o time? Fez. Então, eu acho que assim, que nem você falou, aquelas pequenas coisinhas pro torcedor é uma coisa. Mas já aviso, eu acho que eu não conseguiria cobrir o São Paulo sendo imparcial pra não xingar o Rogério Ceni. Porque pra mim, eu ia arrumar alguma confusão ali. Mas assim, isso que você falou é legal, porque, por exemplo, uma falta que tem. Se você não perde essa sensibilidade de saber que aquilo empolga o torcedor, como repórter, você pode transformar aquilo numa pauta, entendeu? Você pode falar com o cara sobre aquele lance e, de repente, aquele lance, obviamente que você vai depender um pouco também da pessoa que você for entrevistar, você tem interesse em contar, mas às vezes vira uma história, entendeu? Uma coisa pequenininha que aconteceu no campo vira uma história, entendeu? Eu sei até hoje também, da remontada, né? O Beckler até falou, ele não viu o 6º gol, né? Porque falou, basicamente já tá eliminado, né? E pediram para os jornalistas descerem e irem lá pra parte de assessoria de imprensa. E ele falou que quando aconteceu o gol, teve um mini terremoto pro pessoal que tava ali embaixo, por conta da euforia do pessoal da arquibancada. Então eu fico imaginando isso daí, que você fala, eu tô aqui no estádio descendo pra fazer um negócio, eu perdi isso daí. Acho que até tem isso pro jornalista, né? Tem. A gente ali que principalmente tá ali no mundo escrito, né? Você aprende a ver o jogo sem estar olhando pro jogo, porque você tem que escrever o seu texto durante o jogo, né? O jornal tem um horário para fechar e o site tem que ter a matéria na hora que acabou o jogo, não tem escolha. E quando você vai trabalhar em estádio, vocês provavelmente, se gostam da área esportiva, vão ter essa experiência. Hoje melhorou muito, mas em geral você fica sem internet, sua conexão fica péssima. Então você já tem que ir com algumas informações, você tem que estudar o que você vai fazer, né? Então você vai estudar o jogo, você vai se informar sobre os personagens do jogo, não só os do time que você cobre, mas os do adversário. Isso eu fui aprendendo também, não sabia. Puxar a escalação dos dois, né? Eu acho que mais do que a escalação, é você saber algumas histórias que estão acontecendo ali, entendeu? Às vezes o atacante do time adversário, que não é o time que você está cobrindo, sei lá, tá em jejum de gols há 5 meses. Cara, e se ele fizer o gol, de repente só uma história pra você puxar, sabe? De repente até um ponto pra você tentar puxar ali na entrevista com ele depois do jogo. Então você aprende a tentar olhar o todo, só que você tem, é o que eu falei, você tem que fazer isso muito rápido, muito rápido. Tanto que assim, são poucos textos que eu fiz em relato de jogo no jornal que eu gostei. Porque assim, às vezes eu ficava muito confuso, vou por essa história ou vou por essa?
faço essa ou faço aquela. E você não tem muito tempo, você já tem que ir escrevendo, né? Mas isso tudo é muito legal, assim. E é muito... Assim, é como se você estivesse subindo uma escada, entendeu? Você vai também ganhando mais bagagem, mais atalhos. Teve uma época que eu fazia o seguinte, hoje já não pode mais ir em treinos, né? Mas eu ia nos treinos do São Paulo, era o Muricy que estava treinando ali em 2014. Cara, eu ficava prestando atenção no treino, menos em ver quem eram os titulares ou os reservas, e mais em observar as falas dos treinos, o que um falava pro outro e tal. E algumas frases eu anotava. E aí, dependendo do que acontecia em jogo, eu meio que resgatava aquilo, sabe? Principalmente, assim, o jogador mais velho nem tanto, mas os jogadores mais novos, muita gente fica orientando eles nos treinos, então às vezes você pega umas frases interessantes, tipo, não, tem que acreditar até o fim, que não sei o quê. Aí, de repente, o moleque faz um gol no jogo e você relembra, pô, aquela jogada aconteceu muito no treino e ele não, sabe? Não é nada novo que eu fazia também. Se você pegar relato de jogo do Jornal da Tarde, da Gazeta Esportiva, você vai ver que os caras já faziam isso, e até acho que com mais habilidade, porque eles tinham acesso direto aos caras. Mas assim, são fórmulas que funcionam, entendeu? Elas não se perdem com o tempo, né? É o arroz com feijão, né? Faz de boa. E como foi introduzido, né? O Léo introduziu muito bem. Você ganhou o prêmio a CESP, né? E te queria saber um pouco mais qual foi essa matéria que você ganhou esse prêmio e a experiência, né? Porque um prêmio assim, desde cedo, já considera bastante no currículo. Essa foi minha última reportagem na Folha. Depois eu saí... inclusive, quando teve a premiação, eu já tava na ESPN, né? Caraca, você saiu ganhando um prêmio. Caramba, espero que eu não trocar de emprego, eu saia ganhando um prêmio. Não, e foi uma reportagem, assim, que ela foi sofrida, cara. Porque, assim, eu não fiz sozinho. Eu fiz com outro repórter que chama Luiz Cossenzo. Na verdade, ele foi o autor da ideia. E aí ele me chamou pra fazer. E a gente começou a pensar como fazer. O Brasil, naquele ano, 2015, ele tinha caído muito as taxas, assim, de emprego, né? Tava tendo um número enorme de desemprego. E isso é outra coisa que o jornalismo esportivo deve fazer e às vezes faz pouco, que é olhar o que está acontecendo no país e ver se o universo, a bolha do esporte está sofrendo. E aí ele falou, pô, vamos fazer uma matéria sobre o desemprego no futebol, que também é grande? Aí a gente começou a conversar, eu lembro que inicialmente a pauta não agradou, nas reuniões de pauta, porque os editores falam, não, mas como que vocês vão fazer isso? Vai demorar muito tempo, não vai render tanto, tal. Enfim, e acho que também por a gente ter sido desafiado a como fazer e tornar interessante, a gente começou a ter ideias mais, assim, ousadas, entendeu? Pô, vamos pegar, eu não sei se hoje é assim, mas na época a Federação Paulista disponibilizava no site dela a lista de todos os inscritos em todas as competições dela. Acho que ainda faz isso. Aí a gente falou, pô, vamos pegar todo mundo que foi inscrito nos campeonatos, tem o nome completo, tem os documentos, e a gente vai atrás para ver se estão empregados depois que acabaram as competições. Meu, era um universo enorme, eu nem lembro quantos jogadores eram, mas era muita coisa. Eu, como tinha habilidade de Excel, porque eu tinha trabalhado em revista acadêmica, revista de negócio, eu fui cadastrando lá, um por um. Aí beleza, aí a gente foi procurar esses caras. Os que eram de time grandes eram mais fáceis, porque são mais famosos. Os de times pequenos a gente ligava nos clubes. Olha, fulano jogou aí, onde que ele tá hoje? Ah, tá jogando, sei lá, em Amazonas, no Amazonas Futebol Clube. Tá jogando lá em Roraima, não sei o que e tal. E a gente ia atrás, a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha mesmo. E aí, paralelamente a isso, a gente falou, pô, mas não adianta fazer só estatística. Tantos estão desempregados. Tem que ter histórias. Então a gente foi atrás das histórias. Então a gente foi fazendo 2 corridas paralelas. Então tinha um que, por exemplo, ficou desempregado e foi jogar na Várzea. E na Várzea estava ganhando mais do que empregado no interior. Porque ele ganhava por fim de semana R$3.000, por exemplo. Jogando em vários clubes de Várzea. Aí tinha o time do sindicato dos atletas profissionais, que é um time que é para justamente não deixar os caras parados. Aí tinha um cara que ele voltou a ser garçom enquanto esperava um time. Então a gente foi juntando essas histórias e aí a gente fez um especial que era assim. Basicamente, ele tinha um lidão, que era a informação de tantos jogadores que começaram a disputar as 3 divisões do Campeonato Paulista, sei lá, 45% estão desempregados. E aí a gente ia contando. Quando a reportagem foi publicada, foi minha última semana na Folha. Eu que pedi para ir para a ESPN, eu fiquei ligando lá também que eu queria trabalhar lá. E aí surgiu uma vaga, eu fui e aí a gente foi premiado. A reportagem se chamou Desemprego Futebol Clube, né? E na época o Bom Senso, existia ainda o Bom Senso Futebol Clube, e era muito ativo.
E eles gostaram da reportagem, a gente nem pediu nada para eles. E eles começaram a usar, depois a gente ficou sabendo que eles usavam a nossa reportagem como base de discussão, para mostrar que o futebol é uma pirâmide, em que os grandes clubes estão ali no topo, ali, sabe? Como se fosse um cisco de areia. E que o resto da pirâmide é o resto do futebol brasileiro, né? Que são pessoas que recebem pouco, que mal recebem, mal têm direitos trabalhistas respeitados, né? Então tinha tudo isso na matéria, né? E até, desculpa, até só para encaixar bem, né, essa questão, porque assim, a gente vê São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Criciúma, seja até da Série B um pouco, e pô, a gente pega também esses outros clubes que tenham uma outra realidade, seja falta de pagamento, e até me fez lembrar a história do Wendel Lira, quando ele ganhou o Puskás, Que ele foi mandado embora. que ele foi mandado embora dias antes de ganhar o próprio prêmio, e era o 5º clube dele só no ano. Então, e depois, quando ganhou, assinou com o Vila Nova, ficou 2, 3 meses, acho que virou pro player de FIFA. E assim, de novo, é um negócio que... Parabéns pela matéria, porque é um negócio que pega muito, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem certas dificuldades em questão. Né? Não, e assim, é uma realidade que é geral no Brasil. Hoje a mídia olha até menos para esses times, assim, se for ver os times da Série A2 do Campeonato Paulista, Série A3, não tem muito um olhar, assim, a não ser de mídia focada, né, nesses torneios. Mas eu digo da mídia que tem mais vitrine, assim, não olha. E, cara, e tem muito mais história do que às vezes nos grandes, sabe? E eu também aprendi cada vez mais, assim, também com o avanço da minha carreira, eu aprendi a sempre olhar mais para... Vou usar essa palavra, mas sem nenhum desrespeito para os periféricos, assim, que são aqueles que não têm mídia, né? Eu tô de férias agora da ESPN, mas minha última reportagem lá foi com atletas transplantados. Que assim, eu não conhecia esse universo. Existe um universo no Brasil e no mundo de pessoas que fizeram transplante de órgãos e que viram atletas. No Brasil a coisa ainda anda devagar, eles são amadores, né? Quer dizer, eles têm carreiras e praticam esporte e disputam competições. Mas na Argentina tem atletas que são profissionais. Na Europa também, e tem jogos mundiais, jogos latino-americanos, jogos brasileiros. Esse ano teve a 2ª edição dos Jogos Brasileiros. E eu mergulhei no assunto, assim, achei extremamente interessante, né? E agora quando eu voltar de férias, um colega me falou que tem também atletas com diabetes também. Que é uma outra, e aí eu falei, pô, eu vou atrás para me informar, entendeu? Então tem muita coisa, assim, que às vezes a gente não tá olhando e que é tão grandioso quanto você falar de um Corinthians e Palmeiras, sabe? É que falar de um Corinthians e Palmeiras é mais fácil. Você já vai ter uma audiência te olhando ali. Falar dessas outras modalidades que não estão nos holofotes é mais difícil, mas eu acho que é mais assim... É mais excitante, entendeu? É mais motivador, porque você realmente vai cavucar uma história, você vai garimpar uma história, né? E eu acho super importante dar visibilidade também, Sim. né? Eu fiz uma matéria sobre as Surdo-Olimpíadas. E muita gente, meus amigos, leram e falaram que não faziam ideia que existia uma Surdo-Olimpíadas. Por que os surdos não participam das Paralimpíadas, né? Então eu acho super legal a gente usar a nossa profissão para dar voz a essas pessoas, Sim. né? Visibilidade. E assim, você tem, assim, de forma... Você provoca até um retorno para a sociedade, que ao dar visibilidade por uma causa boa, você também faz com que ela cresça, né? Com que ela fique maior do que ela é. Então, eu acho que também tem isso no jornalismo também, né? Tanto que quando a gente cursa, é comunicação social, né? Exatamente. A gente tem que ter um olhar social, né? Seja no esporte ou em qualquer área, o jornalismo é uma função social. Bom, a gente falou sobre Copa do Mundo, mas agora eu quero saber um pouquinho do lado do Rafael, torcedor, né? A gente tá aí, Brasil cotado como favorita, a Copa do Dia, é o Hexa chegar, né? E eu queria saber, qual a sua expectativa pro Brasil nessa Copa do Mundo como torcedor, não como jornalista? Tá. Cara, mas é o que eu acho que, pra mim, é difícil separar. É engraçado. Não, mas é engraçado, é difícil, cara. Eu acho, assim, eu não sou um grande... Eu sou muito ruim analista, assim. Acho que eu caí bem na reportagem, que se eu fosse pro mundo de análise, de tentar ser um comentarista, provavelmente eu não seria eu passaria fome. Mas assim, eu não sei, cara, eu acredito muito assim na energia, sabe? Tem muito essa coisa assim no esporte, que às vezes você tá cobrindo um clube ali, você sente uma energia que, pô, acho que esse time vai ser campeão, porque é uma coisa inexplicável, assim, imensurável quase. E você sabe que todas as vezes que eu vejo entrevistas das pessoas da seleção, seja do Tite ou dos jogadores convocados, quando eu vejo jogos, eu não sinto muito essa aura, assim, eu não sei, cara, não me parece que vai... Eu tô achando que vai ser um título que vai ficar de novo com alguma seleção europeia, assim. Qual? Não sei. Não sei, mas eu não sei, eu não tô sentindo...
por enquanto, não senti essa energia em volta da seleção do Eu Brasil. já tô assim, iludido já, eu acho que o Hexa já é nosso, entendeu? Eu acho que vai ter gol do Ney na final e ele vai ser eleito o melhor do mundo com aquele gol aí. O pior é que esse negócio de energia, eu não esqueço. Em 2014, contra a Alemanha, eu tava sentindo que o dia tava realmente diferente. Contra a própria Bélgica, 4 anos atrás. Não, contra a Bélgica foi azar mesmo. Renato Augusto, Felipe Coutinho. Nossa, Eu senti eu isso tenho uma contra a raivinha Holanda, de sabia? vocês. Em 2010. Então, O Brasil fez 1-0 e eu lembro que eu tava assistindo em casa com meu pai e meu irmão. E eu falei, mas não. Assim, você não sente no ar aquela energia que te diz que, pô, vai ser. Parece que teve uma energia que fala, mas vai dar ruim, hein? Assim, eu peguei uma energia assim, ruim com o Fernandinho em 2018, que ele não matou aquela jogada do gol do Lukaku. E aí hoje em dia eu vejo ele tá agredindo os jogadores aqui no Brasil. Por que não agrediu o Lukaku? Mas isso não vem ao caso. Mas você sabe que esse negócio de energia é engraçado, cara? Porque assim, às vezes tem lances capitais dos jogos que parece que você sente, assim, você ficou ganhando, tipo pênalti, por exemplo. Assim, Nossa, pênalti não é nenhum consigo dom de ver premonição, vez em mas às vezes você sente, você fala, puta, eu acho que o cara vai perder, e perde. Sabe? Você fala, pô, como sim. que eu... O que me deu, assim, que eu... Tipo eu não sei, Itália cara. contra a Inglaterra na disputa de pênalti, quando o Jorginho pegou a bola, eu falei, não e vai dar essa. Esse negócio de energia, assim, eu vou contar uma história rapidinho pra vocês, assim, que vocês vão achar engraçado. Assim, eu falei pra vocês fora do ar, e vou falar aqui no ar, eu sou torcedor do Torino, quem me conhece, quem convive comigo sabe disso. Em 2019, que eu fui pra lá pela última vez, eu assisti 2 jogos, Torino e Milan e Torino e Juventus. E o Torino não ganhava do Milan há 18 anos e Torino e Juventus, eu só vi o Torino ganhar uma vez da Juventus e foi pela televisão, não foi nem lá. E assim, então uma pouca perspectiva de ganhar. Só que quando eu fui assistir Torino e Milan, no estádio Olímpico Grande Torino, onde o Torino joga, eu não sei, cara, eu tava sentindo uma sensação que ia ganhar, sabe? E o torcedor do Torino é um traumático por natureza, assim, sabe? E você conversa com um torcedor de 5 anos que não viveu nada, assim, das tragédias que abalaram o clube, ou você conversa com um de 95, você vê que tem a mesma filosofia, entendeu? Eles são traumatizados, assim. É que nem São Paulino. Cara, São Paulino é traumatizado. Mas eu acho que é pior. E aí eu caí na bobagem de, no meio da arquibancada, falar pra minha amiga, né? Eu tinha ido com uma amiga e com um grupo de amigos dela, e falar, pô, eu acho que vai ganhar. E aí eles mandaram eu ficar quieto. Eles, você tá ficando louco, que não sei o quê. O Torino vai ganhar do Milan. Não ganha 18 anos. Pô, e o Torino ganha de 2-0, cara. E os 2 gols foram do lado que a gente tava, né? Então, assim, é uma coisa meio de aura, assim, sabe? E aí nessa viagem eu fui ver um jogo da base do Torino, que eu queria assistir também, até porque joga num estádio lá que eu tinha vontade de conhecer. E aí eu fui com um amigo meu, que sempre me acompanha lá, ele é italiano, e eu falei, pô, cara, eu acho que não vai ganhar. E ele falou, pô, mas como assim? Eu não sei, cara, é uma sensação, assim, sabe? E Eu tive essa sensação aí, eu acho que mais recentemente, eu tive uma sensação dessa com o São Paulo contra o Palmeiras na final do Paulista. Eu tive essa sensação, eu falei, putz, a gente tá com uma vantagem da hora, mas é no Allianz Parque, eu acho que vai dar Palmeiras. Eu ficava com esse pé atrás, mas como eu sou clubista, né, como esse programa, todo mundo que tá aqui é clubista, o Matheus, se falasse do Corinthians, esquece. Esse personagem aqui que você tá vendo aqui, acabava na hora. Entendeu? Mas é assim, cara, eu falava, vai ganhar, mas aquele sentimento fica, né? Sim. É isso de... Desculpa, pode falar. Não, só ia falar. Só que assim, pra mim não me dá nenhuma vantagem em sentido de, sei lá, se eu fizer uma aposta, pensa... Não. É coisa que vem na hora, assim, não é todo jogo que vem, mas às vezes vem e te pega, é engraçado, né? Eu sou muito assim também. Tem jogo do Corinthians que a gente pode começar perdendo de 2-0. Aí eu fico calma, porque eu fico estressada em jogo normalmente. Mas quando eu sinto, eu sei que vai virar, eu sei que vai ganhar. Contra o Boca, eu tinha certeza. Eu fiquei o jogo inteiro assim, ó, quietinha assistindo, porque eu tinha certeza que ia dar certo. É uma coisa que a gente sente, não tem explicação, não tem explicação. né? E aquele jogo lá foi um absurdo. Foi lindo. Bom, O final foi lindo. Pra gente continuar aqui, a gente tem agora um quadro, né, que nosso tempo tá acabando, nosso tempo é curto. A gente tinha um monte de pergunta a mais pra você. Eu falo muito também? Não. Assim que é bom, assim que é bom. Tanto que até eu vou até fazer um convite aqui ao vivo, não tá no roteiro. Você aceitaria fazer uma parte 2 com a gente depois? A gente conversa com você, tudo direitinho. Pra gente poder até fazer perguntas sobre o documentário que você fez sobre o Garrincha, o 1000º gol de Pelé e como foi entrevistar o Pelé. A gente quer saber sobre isso até, Rafa. E aqui a gente tem um quadro que é o Na Lata, e o Na Lata funciona assim. A gente vai te falar um tema, né, no caso, e você já tem que dar, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Então, vamos lá, uma amizade no jornalismo. Marcelo Gomes e Eduardo Rata. Eu vou falar 2 porque são meus mestres, assim. Uma partida marcante. Como jornalista ou como torcedor?
Do jeito que você Você que quiser. escolhe. Juventus 1, Torino 1. É uma música. Eu gosto muito daquela Andar com Fé, eu vou. Sua maior inspiração? Profissional? Profissional, seja pessoal. Cara, essa é difícil, hein? É difícil. Mas eu vou falar Eduardo Rata, assim, eu admiro muito a carreira que ele construiu. Time favorito, tirando o Torino. Tirando o Torino? É. Olha lá, a gente vai descobrir o time do Rafa agora. Cara, eu não sou... Eu fui durante muito tempo da minha vida torcedor do Corinthians. Mas sabe que eu sou apaixonado pelo Santos da Era Pelé? Eu não sei porquê, cara, mas assim, eu compro livros de... Tudo que tem a ver com o Santos da Era Pelé, eu compro. Eu gosto, assim, daquela coisa do time viajar pelo mundo, jogando e as pessoas indo acompanhar, sabe? Do mito que ficou em torno do Pelé. Assim, eu não sei porque eu gosto. Hoje mesmo eu tava lendo acho que coisas talvez a do Santos do entrevista Pelé. ajudou, né? A Eu acho que entrevista deu ajudou. uma ajudinha, assim. E não só com o Pelé, mas com os caras daquela geração também, sabe? Eu fiquei realmente... Tem duas coisas que eu gosto no futebol, rapidinho pra falar. Vocês vão achar engraçado porque são contrastes. Eu gosto tanto das histórias do Santos da Era Pelé como as histórias do Corinthians na fila, sabe? Porque, cara, cada ano, e nem cada ano, cada mês vivido daquele período tem, assim, riquezas, assim, absolutas, sabe? Então eu gosto muito, assim. E aí, já você falou de Pelé, né? Mas atualmente, um jogador favorito? Eu ainda gosto do Messi, sabe? Então eu nem vou fazer a próxima pergunta. O Messi é um cara que eu fico feliz quando eu vejo ele batendo recordes individuais, assim, sabe? É um cara que eu torço pra bater recordes individuais, assim. Tanto que eu não queria que ele tivesse saído do Barcelona, porque eu acharia muito legal... Eu tô junto com você, Messi. Eu tô junto. Ele ter concluído toda a história dele lá, sabe? Eu acho ele Bom, como bonito. seu jogador favorito você já citou, nem vou fazer a próxima pergunta, que era Messi ou Cristiano. Eu vou fazer uma que a gente esqueceu aqui, que é um livro, uma série ou um filme. Um livro, eu gosto muito do Anjo de Pernas Tortas, que é do Rui Castro, que é a história do Garrincha. Pra mim, cara, é o melhor livro já escrito, assim, de esportes. Eu recomendo que leiam. Aí você pediu o quê? Uma série? Uma série ou um filme? Uma série... Eu vou falar The Office, assim, eu ia falar Seinfeld, mas eu vou falar The Office. Pra mim, já assisti alguns episódios. O The Office, pra mim, é um resumo da vida, assim, como ela é. E um filme, cara... Tem tantos que eu gosto, mas eu vou falar um também que veio agora na minha mente, que é Muito Além do Jardim. Não sei se vocês já assistiram, com Peter Sellers. Não. Vale muito a pena ver, muito a pena. O resumo do filme é assim, é um sujeito que é vazio, assim, ele não tem nenhum tipo de conhecimento, e por uma confusão as pessoas começam a achar que ele é um sábio. Então os políticos acham que ele é um ótimo político, os economistas acham que ele é um ótimo economista, e ele na verdade é um jardineiro. Tudo que ele fala tá ligado a jardim, e cada um interpreta aquilo que vê no cara. Então quando ele fala de jardim, o economista acha que ele tá falando da economia. O político acha que ele está falando das eleições. Então eu acho muito interessante porque assim, é um filme que ele é um pouco de humor, mas ele retrata bem assim, muitas coisas que a gente vê hoje, assim, sabe? Dessa coisa do espelho que a gente faz dos outros, né? A gente olha para os outros, na verdade, querendo projetar o que a gente está imaginando, né? Sim, e abordado de uma forma diferente também, né? Muito interessante. E agora uma torcida europeia e uma brasileira. Cara, não é porque eu sou torcedor, não, mas eu acho a torcida do Torino... Assim, achei que ia mandar um Borussia. Não, mas é que, cara, a torcida do Torino tem duas coisas que eu gosto muito, assim. Sofre e o que mais? Não, nem tanto de sofrer, assim, mas assim, é uma torcida que gosta muito da história do clube. Eu nunca vi isso na vida, assim, não é jeito de falar, não. Por exemplo, quando o antigo estádio do Torino foi demolido, o estádio Filadélfia em 97, tudo ia pro lixo, né? Ia virar tudo entulho. A torcida fez um saque dos objetos e guardaram nas casas para que não perdessem. E assim, no estádio, para vocês terem ideia, tinha pedaços do avião que foi o acidente trágico que o Torino perdeu todo o time em 49, tinha pedaços do avião e eles saquearam. E graças a essa ação dos torcedores, hoje tem um museu lá que não é do clube, é mantido por uma associação de torcedores que tem esses objetos lá, sabe? É incrível. Nossa, que legal. Então assim, tem tudo a ver com o que eu gosto, sabe? Por isso que minha identificação com o Torino, acho que pra mim mostrou que era isso mesmo. Então a torcida do Torino eu gosto muito e que você... A brasileira? Cara, a brasileira eu acho que é do Corinthians, assim, de jogos que eu já fui em estádio. Realmente eu vejo que faz muita diferença, assim, sabe? E eu já ouvi isso de jogadores, assim, que jogaram contra ou pelo Corinthians. Toma gol, só canta mais alto. Aqui, ó, até aqui, no pessoal ali de fora, ali comemorando que você falou da torcida do Corinthians, tá?
Por favor, E Mate. a última, né? Uma dica pro Rafael do passado. Putz, cara, se eu fosse me dar uma dica, eu acho que eu teria mais cedo, assim, na época de estudante, procurado pessoas que já estavam na profissão, não para pedir emprego, mas para entrevistar e ouvir histórias de o que é o jornalismo, como fazer jornalismo, como entender o jornalismo. Cara, é o que a gente tá fazendo, gente. Olha lá. Porque eu acho que eu perdi um tempo muito grande nisso, assim, sabe? Eu fui fazer isso quando eu já estava nos lugares, né? E eu acho que se eu tivesse feito isso antes, eu já teria criado, acho que até uma mentalidade que seria um atalho para mim, sabe? Bom, esse foi Rafael Valente, da ESPN, ex-Folha, ex-Lance e um maquinzista, né? Que nem a gente aqui. E torinista, né? E torinista. Principal. E assim, corintiano nas horas vagas também, né? E eu queria novamente te agradecer por estar aqui. Obrigado também por aceitar nosso próximo convite para continuar o assunto, né? Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. A gente adorou a conversa. Eu acho que assim, com você a gente aprendeu muito e vai aprender mais na segunda parte. Talvez não sejam os mesmos que estão aqui com você, mas são outros integrantes que vão fazer, mas muito obrigado. Pode falar um pouco das suas redes sociais, se quiser, né? Ou indicar alguma coisa que você fez pro pessoal que acompanha a gente assistir. Não, eu agradeço, assim, muito o convite. Eu tinha falado até pra Júlia antes da gente começar, que assim, eu sou um jornalista que não aparece muito, assim, eu não gosto muito de aparecer, né? Então, por exemplo, eu sou muito negligente nas minhas redes sociais, eu quase não coloco nada no Twitter, no Facebook, às vezes posto as minhas matérias, e eu criei um Instagram para postar coisas que eu tô fazendo, mas também tem pouquíssimas coisas lá. Porque assim, eu realmente não gosto muito de aparecer, né? Eu gosto muito de fazer, sabe? Eu me empolgo muito fazendo, né? Talvez se eu aparecesse mais, talvez até faria mais coisas, talvez teria até estaria num outro momento de carreira, mas assim, eu sou muito, muito realizado pelas coisas que eu já fiz e tenho muitas ideias de fazer muito mais coisas ainda, né? E assim, cara, o que eu posso falar é que assim, quem quiser entrar em contato comigo para conversar, nossa, eu gosto muito de conversar, no que eu puder ajudar, eu ajudo, mas eu acho que para quem tá fazendo o curso de jornalismo, o mais importante é ter iniciativa, assim, para mim, pelo menos, eu vejo hoje que fez muita diferença, né? Todos os lugares que eu trabalhei, todos os lugares eu que liguei para pedir chance. E, graças a Deus até hoje eu não fui demitido de nenhum, eu que saí para ir para outro, porque eu queria. E fez muita diferença isso, sabe? Às vezes eu converso com gente mais nova, até gente mais velha, eu vejo que tem muita gente que fica esperando, né? Entra lá no LinkedIn, mostra interesse, fica esperando. E eu sempre fui de ir atrás, assim, eu descobria o telefone, ligava, mandava e-mail, pedia, enfim. E isso tudo também acho que me ajudou muito, né? Bom, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que são @arquibancadamac, no Instagram, no Twitter @arquibancada_M. Não se esqueçam das nossas lives diárias no YouTube também, Arquibancada Mac. E também hoje teremos o episódio do Zone na terça-feira. Então acompanhe também, que é nosso programa que fala de basquete, NFL e outros esportes americanos, fora o futebol. E também teremos a nossa reprise às 11 horas da noite, né? E toda terça-feira a gente tá aqui, tá? No nosso querido Rádio Mackenzie. Então, e obrigado ao pessoal ali de trás que acompanha a gente e cuida de tudo. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Ouça na Rádio Mackenzie Reflexões Bíblicas, com o reverendo Gildásio Reis. Ouça as palavras da Bíblia para começar e terminar bem o seu dia, de segunda a sexta, às 7 da manhã e às 6 da noite. Rádio Mackenzie. Rádio Mackenzie.